Boa tarde a todos. Boa tarde. Eita, boa tarde bom, hein? Que alegria para nós, né? Nem a chuvinha desanimou, assim que eu gosto. Muito bacana. Porque vocês sabiam, com chuva ou sem chuva, os espíritos vêm. Será que os espíritos se molham? Não molham. É outra cena, não é? Mas a gente fica pensando às vezes, né? Para eles é fácil vir, nem precisa de guarda-chuva, não precisa pegar trânsito nem nada. Então eles são fiéis, estão aqui todos os sábados. Nós vamos aí para os nossos passeios, os nossos compromissos. Eles não, estão fielmente aqui. Olha que bênção! Se nós fôssemos disciplinados como eles, hein? Puxa. E falando em disciplina, já vamos aí desligando os nossos celulares, não é? Que ele vai fazer um barulhinho, vai te dar aquele geladinho na barriga. Está esperando alguma resposta, algum compromisso para depois do trabalho? Vai ter que esperar para depois do trabalho mesmo, tá bom? Desliga aí seu celular então. E gente, vamos relembrar a vocês, dia 29, tá aí, quarta-feira. O chá do Paz e Amor, 29/11, a partir das 14 horas, aqui na Padre Estevão Pernet mesmo, tá? Nesse buffet que tem aqui, nesse salão grande, bonito, super confortável, vocês vão ficar super bem atendidos ali, é muito, muito gostoso o ambiente. Não comprou o seu convite ainda? Corre lá na nossa livraria que tem. E vai ter muita coisa bacana, vai ter música, os sorteios serão incríveis. Se eu fosse você, participava. Vai ser muito, muito bacana. E outra coisa também, gente, que nós precisamos lembrar da nossa sacolinha de Natal. Lembra? Todos os sábados eu estou falando dela? Tá aqui, ó, nossa caixa. A sacolinha já vem lá com um papelzinho, escrito ali todos os itens para compor aí a cesta de Natal. Tá bom? E relembrando, essa cesta para as mais de 400 famílias que o Paz e Amor atende, elas são para dezembro, janeiro e fevereiro. Olha só a importância desse trabalho. Tá bom? Que a espiritualidade toque seu coração nessa tarde. Não é? Que gostoso. Porque é muito bom, gente, poder ajudar. É maravilhoso. Como eu sempre digo, leva lá a sacolinha, divide com a família toda. Amanhã não tem almoço de domingo? O pessoal come lá o macarrão? Então, leva a sacolinha. Cada um pega um item, não fica pesado para ninguém. Todo mundo ajuda. Tá vendo? É assim que a gente aprende aí a fazer a caridade. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos do lado de cá. A gente nunca sabe quando é que a gente vai precisar também. E não é só por esse motivo não que a gente doa. Nós doamos porque todos nós somos irmãos. E irmão não ajuda um ao outro? Tem que ajudar, não é? Se já reencarnou como irmãos, tem algum motivo? Não é? Renovar aí os laços do passado. Vai que não eram lá uns laços muito amorosos. Então a gente volta junto para essa reconquista. Esse aprendizado de conviver juntos, essa alegria da reencarnação, que só a doutrina espírita explica para nós. Tá certo? Então, bora lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 10, os itens 1 e 2. Bem-aventurados os misericordiosos. A leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, a Neidinha vai fazer para nós. A prece inicial é o Walter. A vibração geral, a vibração dos passes e a magnetização das águas, o Márcio vai fazer para a gente. E hoje, gente, vou contar para vocês. Vou até tirar o óculos. Vou contar para vocês a nossa palestrante da tarde. Esse dia gostoso, fresquinho, foi a Sandra que trouxe para nós. Junto com o Evangelho de Jesus, a nossa querida Sandra Alpendre. Olha aqui. Essa moça linda, uma querida da nossa casa, uma trabalhadora. Eu nem vou falar, né, que ela é fantástica.
Tem uma fichona desse tamanho. Né? Quem é responsável tem ficha grande, não é? Então é uma alegria imensa poder contar com a Sandra, que é a primeira vez que ela vem falar para nós. Ela cedeu um espacinho aí na sua agenda, que é lotada, para ela conseguir esse dia para nós. Então nós temos que ter esses ouvidos de ouvir, vamos ficar atentos, porque a Sandra preparou com tanto carinho para nós hoje, né? Que o tema é o capítulo do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos. E como eu sempre digo, a palestra é para quem veio. Então abre aí seu coração, deixa essas mensagens novas te tocar, para que haja aí essa transformação da nossa reforma íntima. A Sandra vem trazer um olhar diferente sobre o Evangelho de Jesus, tá certo? E a prece final a Edna vai fazer por todos nós. Que a nossa tarde, aliás, a tarde já está abençoada. Que nós sejamos todos na tarde de hoje agraciados pela mensagem que a Sandra vai trazer para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, versículo 7. Item 2. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Luz acesa. A oração é luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição se modifica. A prece é um vínculo com os planos superiores. Ora e examina a ti mesmo. Sê mais vigilante. Não dialogues sem proveito. Permite-te a emoção das lágrimas, mas também derrama suor. Lembra-te de Deus com maior frequência e não apenas nos instantes de aflição. Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar. Faze o teu próprio caminho. Todo problema tem solução. Jamais te desesperes. Boa tarde a todos. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos pedir que Ele permita sermos amparados nessa tarde, abrindo as nossas mentes para o aprendizado, que a Sandra seja inspirada a passar tudo aquilo que necessitamos aprender. Que assim seja. Boa noite boa tarde a todos. Desculpe, porque a gente sempre participa de trabalho à noite, né? Então a gente acha que é de noite, mas não é, é de tarde. Então boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. E é com muita alegria que estamos aqui hoje, agradecendo a Angelina e a coordenação desse trabalho, por nos convidar e nos dar a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Então, esse capítulo 10
não é, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, em que esta frase que dá título ao capítulo se refere a uma bem-aventurança, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, e que foi proferida por Jesus no memorável Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como queiram, e que é tão referenciado por cristãos e também por não cristãos. Tanto que Gandhi, que sabidamente não era cristão, disse que se Jesus só tivesse deixado na sua vida pública o Sermão do Monte, ele não precisaria falar mais nada, porque ali estava toda uma doutrina. Olha que importância, não é? Kardec, inspirado pelos espíritos superiores da codificação, reuniu nesse capítulo ensinamentos de Jesus e dos orientadores espirituais da doutrina espírita relacionados à misericórdia, nos relatando que a misericórdia é o complemento da mansuetude, porque aqueles que não são misericordiosos também não são mansos nem pacíficos. A misericórdia consiste no esquecimento e perdão das ofensas. Esse capítulo, ele gira todo sobre o perdão, que é consequência da misericórdia. Iniciando o capítulo, o Kardec coloca a necessidade do perdão das ofensas àqueles que nos ofendem. E que Deus, assim, né, nós perdoando a quem nos ofende, Deus também perdoe os nossos erros, segundo as palavras de Jesus trazidas do Evangelho de Mateus, que foi lido aqui, quando ele disse: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, o Pai Celestial também vai perdoar os seus pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os pecados. Então Jesus nos ensina o perdoar para que Deus nos perdoe. E isso nos faz lembrar a prece do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus também no Sermão do Monte, onde ele pede a Deus: perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E quanto nós não temos a necessidade do perdão, não é? Quantas vezes não temos que pedir a Deus que perdoe os nossos erros? Infinitas vezes. Lembrando a recomendação de Jesus também no Evangelho de Mateus, quando Pedro perguntou a ele: Senhor, quantas vezes poderá meu irmão pecar contra mim para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? Ao que Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isto é, perdoar incansavelmente. Esta é a recomendação do Mestre, porque perdoar é ter misericórdia. E com certeza, quem tem misericórdia será bem-aventurado. Kardec também promove nesse capítulo a reflexão sobre a necessidade de auto-observação, que nós devemos nos observar e observar as nossas dificuldades, as nossas inferioridades, porque com isso nós vamos descobrir quem realmente nós somos, levando-nos a ter indulgência para com as dificuldades do outro, não é? Que é o nosso próximo.
negando assim o orgulho e o egoísmo, e através de uma frase de Jesus que nos alerta: por que tu vês o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? É sempre assim, né? É tão fácil nós percebermos e vermos o pequeno defeito do outro e não observarmos a grande falha em nós. Além disso, a sugestão do mestre é de reconciliação com os adversários. Na verdade, além de perdoar a quem nos ofendeu para que possa haver uma reconciliação, vai mais além quando devemos também pedir perdão a quem nós ofendemos, reconhecendo o nosso erro. Por isso que Jesus disse: se estás fazendo tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virá fazer a oferta. Ao tempo de Jesus, os judeus ofereciam sacrifícios materiais como oferenda a Deus, justificando assim o discurso de Jesus. Hoje, os cristãos não mais oferecem prendas materiais, espiritualizando o sacrifício, e assim nós entendemos que antes de nos comprometer com Deus, fazendo promessas, oferecendo nossa alma, levando os nossos pedidos ou até louvando-o em nossas preces, o sacrifício mais agradável a Deus será a nossa reconciliação com o próximo, apresentando o coração purificado de qualquer mau pensamento. Temos que lembrar que, como foi dito agora há pouco, que nós somos todos irmãos. E Deus é o Pai amoroso que quer ver seus filhos reconciliados, não é? Até o pai da terra, quando vê briga entre os filhos, quer que os filhos se reconciliem. E para isso, para que todos nós e os filhos, que somos todos nós, podemos vivenciar a sua lei, que é a lei do amor. Esta reconciliação é também uma prova de humildade, porque perdoando, levaremos esse perdão àquele que nos ofendeu, ou pedindo perdão a quem nós ofendemos, a fim de nos reconciliar. Sabemos que ainda para nós é muito difícil, né? Esquecer as ofensas e perdoar aqueles que nos ofendem, porque o ressentimento do orgulho ferido tem presença constante em nós. A mágoa transcende os sentimentos, maltratando o coração. A raiva por aquele que nos ofendeu é de difícil ressignificação. Enfim, ainda espiritualmente, crianças que somos na caminhada evolutiva, nós temos muito o que aprender. Estamos aprendendo, graças a Deus. Não entendemos que aquele que ofende é doente da alma e precisa de equilíbrio e não sabe o que faz. Nos remete à lembrança do exemplo em hora fatídica em que Jesus, postado na cruz, eleva os olhos aos céus e diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E nós deveremos assim iniciar o exercício do perdão, começando a transformar aquele ser velho que habita em nós, cheio de inferioridades e desacertos, para buscar o entendimento da mudança de rumo, a fim de atingirmos aquilo que nós buscamos, que é a liberdade interior, a saúde da alma e consequente saúde do corpo, equilíbrio, paz
enfim, felicidade, que é o que todos nós buscamos. Jesus nos ensina o caminho, mas não cobra o tempo da consciência. Muitos são os episódios da vida de Jesus trazidos por seus discípulos através dos evangelhos, que são histórias de extrema beleza pelo significado e pelos ensinamentos contidos nela. Nesse capítulo, o capítulo 10, no item 12, retirado do Evangelho de João, sob o título Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, onde João narra um episódio da vida do Mestre que, para nós, particularmente, é um dos mais belos de toda a sua jornada pública aqui na Terra. E João nos conta que uma pequena multidão, liderada por alguns fariseus e escribas, trouxeram a Jesus uma mulher que fora apanhada em adultério. Sabemos que ao tempo de Jesus, os escribas e fariseus eram considerados representantes e doutores da lei mosaica e perseguiam muito Jesus por suas opiniões em relação a eles. Jesus, com a sua simplicidade e sinceridade, condenava a hipocrisia reinante entre aqueles homens, representantes da lei de Moisés. E por isso ele era considerado por eles um inimigo. Eles sempre procuravam fazer com que Jesus se condenasse, entre aspas, através dos seus atos e palavras, porque eles acreditavam que Jesus transgredia as leis. E chegando ao mestre, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério ainda agora, e Moisés, na lei, manda apedrejar estas tais. Qual é a sua opinião sobre isso? Com esta abordagem, nós vemos o quanto eles tentavam colocar Jesus numa situação difícil para o acusar de transgressor das leis. E Jesus, vendo, estando no meio de um tumulto e gritaria, com calma, sabedoria, e com certeza para se ligar às esferas divinas, ele se abaixou e começou a escrever com o dedo na terra. E como eles insistissem para que ele desse a sua opinião, Jesus ergueu-se e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, não é? Imaginando, e com isso, Jesus não falou mais nada, abaixou-se novamente e começou a escrever na terra. Imaginando esta cena impactante, porque o que aconteceu? Lentamente, um a um, sendo os mais velhos primeiro, foram saindo. E só ficaram ali Jesus e a mulher adúltera. E imaginando esta cena, como nós dissemos, em que os resultados foram surpreendentes e que ali não restou mais ninguém, Jesus se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então Jesus disse: Nem tampouco eu te condenarei. Vá e não peques mais.
num exercício de imaginação, nos transportando às terras da Palestina de há mais de 2000 anos, observando a cena impressionante, nós sentimos o poder moral de Jesus, que fez com que aquelas consciências culpadas daqueles que ali estavam fossem colocadas numa autoanálise e, consequentemente, perceberam a postura injustificável de acusadores. Nenhuma acusação, nenhuma condenação. Mas, como mestre que era, Jesus, que nunca condenou o pecador, e sim o pecado, disse a ela: vá e não peques mais. E com essas palavras, ele reconheceu que houve o erro e o apontou, mas deu àquela mulher uma chance de redimir-se, mudar de postura e não voltar a errar. No mundo de hoje, em que as criaturas se acham no direito de apontar, julgar e condenar as outras, elas não se lembram das lições de misericórdia, benevolência e amor ensinadas por Jesus. Se Deus nosso Pai, que é perfeito, nos dá infinitas oportunidades de aprendizado para refazer a nossa história através das inúmeras encarnações que vivenciamos, quem somos nós para querer apontar, julgar ou condenar os nossos irmãos? Jesus nos ensina que nós ainda não temos estrutura moral suficiente para julgar ou condenar o outro. Inclusive, ele se colocou ao nosso nível do não julgar, nem condenar, nos mostrando que só Deus, nosso Pai, tem a possibilidade de julgar suas criaturas com justiça e sabedoria. E em nossas reflexões sobre este episódio tão conhecido e tão por nós admirado, constatamos quanto aprendizado Jesus nos deixou. Lições de sabedoria, de indulgência, benevolência, perdão e misericórdia, mostrando que este episódio da vida do Mestre resume tudo o que esse capítulo ensina, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mas, infelizmente, olhando o mundo de hoje, com suas guerras fraticidas, cheias de ódio, sofrimento e vingança, concluímos que o que falta no coração dos homens é Jesus. Por isso, que possamos a cada dia exercitar aquilo que Jesus nos ensinou, o perdão e o auto-perdão, para que um dia lá na frente aprendamos a ser misericordiosos e alcançar a misericórdia. E que Ele, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Então, dando continuidade, vamos fechar nossos olhos. Primeiramente agradecendo a Sandra pela palestra da tarde de hoje, que causou uma inquietação, porque nós vamos levar para os nossos lares uma certeza de que temos que continuar, sem esmorecer. Então, obrigado, Sandra. Sejamos amorosos. Sejamos amigos. Sejamos caridosos. Reunamos dentro de nós
essas vertentes que dará a liberdade do agir sem o peso da culpa, da consciência. E aos poucos nós vamos nos aproximando de Jesus, dos amigos espirituais e do Pai Celestial, e adquirindo dentro de nós aquele alimento que fará diferença neste mundo de dor e expiação, que caminha para a regeneração. É desta forma, com essa vontade e essas qualidades, que nós vamos conseguir impulsionar essa energia mental que, unido com o pensamento do querido Pai, nós vamos dar um impulso necessário para chegar até os nossos irmãos que passam por duras provas neste instante. Pensemos naquele que está vivendo um conflito que ele aparentemente não criou, mas que chora o sofrimento dos seus pais, dos seus irmãos, chora a dor de não estar mais em tua terra natal. Sejamos compreensivos com aquele que errou e hoje paga pelas leis dos homens naquelas unidades de fechamento, casas e fundações e cadeias, que as nossas vibrações possam tocá-los. Se não nessa vida, quiçá em outra, poderão iniciar um novo patamar de existencial. Que as nossas vibrações possam chegar até nossos irmãos que padecem a falta de alimento, de moradia e de uma família para aquecer. Que essas vibrações possam envolvê-los e trazer uma confiança maior, uma certeza que a vida vai lhe dar mais uma oportunidade. Sejamos caridosos e amorosos com nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão esquecidos nos asilos, ou que estão dentro de nossos lares, estão nessa instituição chamada família, que precisam urgentemente do perdão, da tolerância e da paciência. Que as nossas vibrações possam chegar até esses queridos irmãos que estão exatamente no lugar certo, para que haja aquele início de amizade, aquele início de perdão. Não foi assim que foi dito que devemos perdoar 70 vezes 7? Pensemos nesses que são os mais difíceis. Os outros do mundo a gente esquece. Nós não temos nada a ver com isso, não é mesmo? Mas os dos nossos lares, eles estão sempre ali, nos avisando e exigindo. Então vibremos por eles. Vibremos para a nossa casa de paz e amor e todas as instituições que falam de amor. As igrejas católicas, protestantes, as sinagogas, as mesquitas, os templos de candomblé, de umbanda, a todos, pois somos todos irmãos. Vibremos por aquelas papeletas que foram colocadas naquelas caixinhas na entrada do salão.
Vibremos por todos os irmãos desencarnados, por um motivo ou por outro, acabaram antecipando a sua existência. Que eles possam receber esse nosso amparo, nosso amor, na forma de vibração. E assim, com os olhos voltados para o Cristo, convidamos os irmãos que farão os passes a envolver os assistidos com seu magnetismo, com o seu entusiasmo, nos esforçando ao máximo para ajudá-los a resolver suas dificuldades. Que essas energias que os médicos, psicólogos, terapeutas, enfermeiros e todas as correntes de cura trazem na forma de alimento para as nossas almas, possam ser absorvidos pelos nossos centros de forças e distribuído pelos nossos plexo braquial, cervical, lombar, sacral. Que eles possam chegar a todas as nossas unidades de força, ajudando no equilíbrio. Nosso equilíbrio espiritual, emocional e físico. Cuidando do nosso fígado, do nosso pâncreas, do nosso coração, do nosso cérebro, dos nossos ossos, dos nossos músculos, das nossas articulações. Que esse remédio, se não puder curar, que possa amenizar as nossas dores. Que o amor do Cristo, distribuído na forma de energia, possam ser levado para aquelas criaturas que não puderam estar nessa casa na tarde de hoje, mas que estão vibrando, estão pedindo, estão também sendo socorridos. Sejamos amigos, meus irmãos, sejamos caridosos, continuemos com essas energias de aproximação. E quando formos visitados pela desunião, que possamos lembrar do Mestre querido. Vibremos pela água que trouxemos para a casa espírita, aquele copinho que deixamos no nosso lar, ou que trouxemos, nossos filtros, nossa caixa de água, pelos rios, pelas cachoeiras, pelas lagoas. Vibremos por nós mesmos, para que continuemos nesse esforço de transformação, ajudando e servindo sempre. E assim, com o coração cheio de alegria e felicidade, vamos aguardar a prece final. Graças a Deus. E assim, continuando nessa ligação de amor pelo nosso coração, pela nossa mente, Senhor. Nós vamos agradecer pela tarde de hoje, de tanto amor, por essas vibrações tão amorosas que tivemos, por essa palestra tão edificante, que nós possamos, Senhor, aprender um pouco mais
levarmos para os nossos lares todo esse aprendizado, todo esse amor, todo esse bem-querer, mas que sejamos sempre, Senhor, luz e paz para aqueles que acheguem até nós. E a nossa semana seja de paz e luz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, terminamos mais um trabalho e eu sempre termino falando de coisa gostosa. A casa tem bolo de pote hoje ali para vender, tá bom? Quem tiver interessado. Tenha um excelente domingo, já que a gente tem o privilégio de ter no mesma semana o verão altíssimo, o inverno aconchegante, numa primavera. Vamos tentar entender e aproveitar o domingo, não é mesmo? Lembrando que aqui na frente hoje tem o bazar também, se alguém se interessar, tá bom? E felicidades para todos. Tchau, tchau, pessoal. Até sábado.